aqueles que nos assistem, que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta manhã, através da palavra dEle. Amém? João 15, versos 1 a 11, diz assim, o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Mas conta aí para nós. O César já me perguntou aqui. Como foi o final de ano? Como foram as festas? Passearam, descansaram? Deu para aproveitar o recesso? O Senhor cuidou de tudo? Eu creio. E eu gostaria de desejar a todos os irmãos, as irmãs, um abençoado 2026. Que a presença do Senhor Jesus seja em todo instante na tua vida. E que, cheio dessa presença, cheio de vida, nós possamos contemplar o Senhor, o seu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Naqueles detalhes mais simples, e que nós possamos ser muito gratos por isso. Porque Deus é maravilhoso, e Ele tem cuidado de tudo, não tem? E que nesse ano nós possamos ser ferramentas do amor dEle nessa terra. Amém? No final do ano passado, eu me deparei com um louvor, e eu pedi para o louvor adorar nesta manhã, através dele, e eu desde já agradeço. Esse louvor chama Lugar de Origem, que nós louvamos aqui no início. E no final do ano esse louvor falou muito ao meu espírito, né? Ele me ajudou em muitas situações, e porque ele fala, meu irmão e minha irmã, que Jesus é a minha residência. Jesus é onde nós podemos morar. Jesus é o lugar de origem. Como nós louvamos aqui, Ele é a fonte de vida. Jesus é a procedência, onde há vida, e não qualquer tipo de vida, é vida plena, vida em abundância. O que seria um tema muito apropriado para essa nossa primeira reflexão de 2026? Um lugar de origem. Um dos significados da palavra origem é justamente começo. A palavra origem vem do latim, origo, originis, e significa ponto de partida, início, fonte, causa inicial, é começo de tudo.
Iniciamos 2026 com essa oportunidade. Meditar sobre a fonte, sobre onde tudo se inicia. Vamos recomeçar. E recomeçaremos num lugar de origem. O lugar de origem chamado Jesus Cristo. Amém? A parábola da videira verdadeira que lemos em João 15, estamos diante de um momento que ultrapassa. É um momento que vai muito além da nossa lógica, né, da razão ou da capacidade humana. É Santa Ceia do Senhor. E no cenáculo está o Senhor Jesus. Ele está ciente de que havia chegado o tempo em que ele daria a sua vida para salvar a humanidade. Não é um momento muito fácil. E está também os seus discípulos, aqueles que são amados do Senhor, e são amados até o fim. Estão ali com os pés lavados, sentados à mesa, desfrutando de comunhão e partilha. E o discurso de Jesus é de despedida. Ele ia partir. Não de um jeito muito fácil de se enfrentar, mas ele ia partir. E ao se levantar para cumprir a sua missão, Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Vou pedir para os meninos da mídia colocar aqui para mim uma imagem. Videira. Videira é essa planta. Ela produz a uva. Tem seus ramos, onde cresce seus frutos. Videira, ramos, fruto e agricultor. São expressões muito recorrentes na Bíblia. E elas dizem sobre o relacionamento de Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, em Isaías 5, do 1 ao 7, Isaías 5, do 1 ao 7, tem um cântico que fala sobre uma videira. E aí eu vou ler para a nossa reflexão, amém? Diz assim esse cântico: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que dessem uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha videira. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando esperava uvas boas? Pois eu lhes digo: o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Duro. Havia uma promessa sobre o povo de Israel. Através deles, Deus queria abençoar toda a terra. O Senhor queria alcançar todas as nações, através do relacionamento dele com seu povo. E o cântico se refere, sim, ao povo de Israel como uma vinha plantada. E não foi plantada em qualquer lugar, ou de qualquer jeito. Ele escolheu uma colina fértil, em uma terra que foi preparada. Passou por uma limpeza, foi tirada as pedras.
Foi cavada para então plantar as melhores videiras. Cuidada, protegida, sustentada pelo melhor dos agricultores, o Criador da vida. O objetivo era que essa videira frutificasse, que ela desse frutos, frutos de justiça, retidão, uvas boas. Mas, infelizmente, como diz o texto, só deu uvas azedas. Violência, injustiça, derramamento de sangue. Um povo que tinha Deus, mas escolheram viver entregues a si mesmo. Donos e deuses de suas próprias vidas, não consideravam a vontade do Senhor. Rejeitaram Ele. Rejeitaram aquilo que Ele falava através dos profetas. Desobedientes, infiéis, soberbos e distantes. E o resultado disso tudo? Destruição. A vinha ficou desprotegida, bagunçada. A vinha secou, virou algo indefinido. Pensei em um matagal arruinado, não dá para dizer o que tem ali. Mas na origem, meu irmão e minha irmã, no princípio de tudo, o plano sempre foi vida. Deus criou todas as coisas para a vida e para a vida plena. O fôlego que Ele soprou lá na criação é um fôlego de vida, não é um fôlego de destruição. E graças ao nosso Criador, que bom que o agricultor não desistiu. E aquele que desde o princípio estava com Deus e era Deus, o qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, ele mesmo se tornou a videira verdadeira e definitiva para as nossas vidas. É dele que flui toda a vida. Tudo o que nós precisamos. Nele, tudo que Deus prometeu se cumpre. Jesus. O exemplo, o padrão de ser humano que serve para Deus. E ele, às vésperas da sua crucificação, se apresenta aos seus discípulos e se apresenta a nós, nesta manhã, nesta oportunidade, como a videira verdadeira. O lugar de origem, uma residência, a essência, a fonte da vida, o recomeço para todo ser humano, para a humanidade. Ele não é mais um ramo ou uma vinha, ele é a própria videira em si. O pai é o agricultor, e o agricultor é aquele que cuida, é aquele que limpa, é aquele que protege, é o que poda, é o que zela pela vinha. Ele é ativo e atento. O agricultor não é indiferente, ele investe tempo e esforço na sua vinha. Aqui, meu irmão e minha irmã, existe uma relação íntima de cuidado entre o pai, o filho, a videira e os ramos, que somos todos nós. E a respeito dos ramos, aquele que não dá fruto, a palavra diz que o agricultor corta, ele tira fora. E o que dá fruto, o agricultor vai lá e poda, para que possam dar mais frutos ainda. A nossa responsabilidade como ramos é clara: dar frutos, frutos bons. Embora tenha que passar pela poda, e a poda dói, esse é também um ato de amor, de cuidado do nosso pai, do nosso agricultor, para que hajam frutos bons. E quem nos limpa é a palavra dele. É o que ele tem ministrado nas nossas vidas. E aí, a partir do verso 4, inicia um pedido insistente do Senhor Jesus. E esse pedido é permanecer.
Ele fala aos seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmos, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E se Jesus insiste em algo, é porque é muito importante. Permanecer é muito importante. E ao todo, são 11 vezes que ele repete essa palavra. Jesus deixa claro: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem ele, nada. Os ramos dependem da videira. Nós dependemos do Senhor Jesus. Estar ligado na videira é vital. Em todas as situações, é nele que nós temos que buscar. É ele. Permanecer em Cristo é viver uma união contínua. É um relacionamento diário, a todo instante, porque a gente sabe o que seria de nós sem o Senhor Jesus. Como nós viveríamos sem o nosso Salvador? Não tem vida frutífera, não tem vida plena, se nós não permanecermos em Cristo. E se alguém, por acaso, escolher não permanecer, será como um ramo que é jogado fora e seca. Aos que permanecem, uma boa notícia, como já foi dito aqui nesta manhã: suas orações são ouvidas e respondidas. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe por quê? Porque o Pai é glorificado através dos frutos dados pelos ramos. E assim somos conhecidos como verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs nesta terra. Amém? E na sequência, um último pedido do trecho, que a gente leu, é para permanecer no amor dele. Ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tem algo que flui constantemente nessa videira verdadeira. É o amor. O amor do Pai para o Filho e para todos os ramos. Quantos foram alcançados por este amor? Quantos receberam verdadeiramente esse amor sobre as suas vidas? O pedido nessa manhã é: permaneçam. Permaneçam nesse amor que te alcançou, que me alcançou, que nos alcançou. E a medida para permanecer nesse amor é só uma. Jesus fala aqui: obedecendo aos mandamentos dele. O que ele tem pedido para os seus ramos. Obedeçam aquilo que o Senhor tem falado, obedeçamos, todos nós, aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Então Jesus diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O Senhor Jesus não tem qualquer alegria para o povo dele. O Senhor Jesus tem alegria completa, a alegria que vem dele. Você quer essa alegria para a sua vida? Você quer essa alegria para o teu ano? Estamos diante dessa oportunidade, diante da videira verdadeira que nos dá essa alegria. Ramos que permanecem, frutificam. E têm em suas vidas a alegria completa que só a videira verdadeira pode dar. Então, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se nós queremos desfrutar desse privilégio merecido, de ser os ramos dessa videira, de termos o Senhor Jesus como a nossa residência, como o nosso lugar de origem, a procedência, a fonte de onde flui tudo que a nossa vida precisa para frutificar, uma boa pergunta nessa manhã seria:
Como? Como? E a primeira resposta que esse texto que lemos nos diz é: permitindo que a palavra ministrada pelo Senhor nas nossas vidas nos purifique, nos limpe, limpe tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. Que a palavra ministrada pelo Senhor limpe e purifique tudo que não está de acordo com a vontade dEle. Amém? Jesus inicia a parábola descrevendo claramente quem é quem. Eu sou a videira verdadeira, Ele é a videira. O Pai é o agricultor, aquele que é zeloso e cuidadoso. E existem 2 tipos de ramos. Ele fala, os ramos que não dão frutos, e são cortados, jogados fora, e tem os ramos que dão frutos. E esses são podados para dar mais frutos ainda. E no verso 13 ele diz aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A poda da videira é limpar ela, né? Tirar aquilo que não está bom, né? Ainda, até aqui, o Senhor já nos sustentou, né? Ele já nos ajudou. Ele já nos livrou de tantas coisas. Ele já nos deu da sua água viva, que nós louvamos nessa manhã, que nós queremos beber, continuar bebendo. Mas ainda nós temos uma longa jornada pela frente. Muitas coisas precisam, sim, ser mudadas, tratadas, curadas e transformadas nas nossas vidas. Temos que admitir, somos todos falhos, somos todos limitados, pecadores, como nós louvamos aqui, né? Tem tanta coisa que nós nos escondemos do mundo, né? Vão tantas coisas dentro de nós que nós preferimos deixar lá escondido. Ou seja, existem coisas que precisam ser limpas, precisam ser purificadas nas nossas vidas. E a única coisa capaz de fazer isso, de limpar, de tratar, de curar e de transformar as nossas vidas, é a palavra do Senhor Jesus. É o que Ele fala com o povo dEle que muda a vida do povo dEle. E Deus tem se esforçado. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem usado pessoas, como usou nessa manhã. Louvores, palavra, testemunho, oração. Ele usa. E tudo, meu irmão e minha irmã, começa nele. Desde Gênesis, lá no princípio, a palavra do Senhor gerou vida. Quando Ele falou, tudo se organizou, né? Era um caos, né? E aí o Senhor falou e tudo se organizou. Através da sua palavra, Ele equilibrou as situações e Ele transformou todas as coisas. A palavra do Senhor. No testemunho daquela primeira videira lá de Isaías, nós vemos que tem um esforço do agricultor. Tem o zelo, o cuidado do agricultor. Ele fez tudo por aquela vinha. Entretanto, o povo desprezou. Eles não queriam saber. Eles não deram importância. Não ouviam o que os profetas falavam. Rejeitaram o direcionamento de Deus e, consequentemente, também rejeitaram viver um relacionamento com Deus. E como diz a canção, caíram no poço que cavara. Deu tudo errado. Os frutos eram ruins, eram azedos, acabaram oprimidos, escravizados, perdidos, secos e sem vida. Mas outra videira, a verdadeira, foi plantada aqui na terra. Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, Ele que fala. Ele fala através da sua vida, das suas atitudes, da sua entrega, da sua renúncia, da cruz. Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem falado contigo? Não negligencie a oportunidade. Não despreze, não rejeite. Permita que a palavra, que o Espírito inspira, revela e ministra,
limpe, que ela pode, que ela transforme, que ela cure e que ela trate todas as dimensões da tua vida. Porque eu creio, tem muito fruto para dar aqui. Tem muitos frutos bons para ser dados aqui. O Senhor nos ama muito, Ele nos ama tanto. E Ele nunca quis, e Ele não quer a nossa ruína. A poda pode doer, mas sabe, a palavra diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Se você crê que é Deus que fala neste lugar contigo, meu irmão e minha irmã, uma palavra: permita. Só permita. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus é o nosso lugar de origem, a nossa residência. É dele que flui toda a vida. E as palavras dele são palavras de vida e vida eterna. É nele que tudo começa. Ele prepara o lugar, não preparou? Ele cava, Ele protege, Ele nos cerca com seu amor. Ele limpa, Ele mesmo planta a videira verdadeira e nós somos os ramos que vamos dar frutos, frutos bons em nome de Jesus. E daremos se ouvirmos, se dermos a importância, se permitirmos que a palavra dele nos cure, nos direcione. E é assim, meu irmão e minha irmã, é assim que nós nos relacionamos com o nosso Deus, vivendo a palavra dele. Amém? Lá no Salmo 119, 105, esse é bem conhecido, né, da igreja, o salmista vai dizer, o que ele diz? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas um pouco antes dos versos 101 a 113, ele diz: afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doces do que o mel para a minha boca. Em um mundo de tanta aflição, de tanto sofrimento, violência, injustiça, destruição, nós temos um lugar onde Deus fala conosco, onde Ele envia a sua palavra para as nossas vidas. Nós não merecemos, mas é maravilhoso e tem que ser importante para todos nós. Aquilo que o Senhor fala com as nossas vidas, a sua palavra. Muito se fala por aí, mas pouco se vê falar da palavra da verdade. Da palavra que muda, que cura e que nos liberta. Nós temos recebido a palavra da verdade, meu irmão e minha irmã. Então, se queremos desfrutar desse privilégio de ter Jesus como a nossa residência, como nosso lugar de origem, como a videira verdadeira das nossas vidas, meu irmão e minha irmã, permita. Permita que a palavra inspirada, revelada, ministrada pelo Santo Espírito de Deus neste lugar purifique. Faça a poda, né? Limpe as nossas vidas e transforme todas as coisas conforme a vontade dele. Porque a vontade de Deus, nós sabemos, é boa, perfeita e agradável. Só nele há vida e vida plena. Amém? Mas a segunda resposta para a nossa pergunta, como desfrutar desse privilégio, é permanecendo na videira verdadeira, sabendo que sem Ele não há vida, sem Ele nada podemos fazer. O ramo depende totalmente de estar ligado à videira verdadeira. Amém? Na sequência da parábola, Jesus vai insistir com seus discípulos para que permaneçam nele, pois sem permanecer na videira, o ramo não pode dar fruto. Se permanecer, o ramo dá muito fruto, pois sem ele não podem fazer coisa alguma.
Na vinha de Isaías, lá no Antigo Testamento, fica claro que o agricultor fez tudo o que ele pôde, ele colocou tudo à disposição daquela vinha. Mas eles tentaram dar frutos por si mesmos e só deram uvas azedas. No verso 7 diz, do cântico, que ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Vamos ser verdadeiros. Se viemos para o Senhor Jesus, foi porque nada deu certo. Nós não conseguimos por nós mesmos. E isso é um fato, é uma verdade. Nós tentamos do nosso jeito e do nosso jeito não deu certo. Pelo menos comigo foi assim. Não sei se com os irmãos. Ser humano por si mesmo não consegue nada mesmo. Não conseguimos ser o pai, ser a mãe que os nossos filhos precisam. Não conseguimos ser o filho e a filha que nós deveríamos ser. Não conseguimos ser irmã, ser irmão, ser amigo, ser funcionária, que nós poderíamos ser, pelo simples fato de que verdadeiramente nós somos incapazes. Nós não conseguimos. Nós somos limitados. Nós somos injustos e egoístas. A nossa medida não serve. E sim, nós somos dependentes que o Senhor nos ajude. Que Ele nos capacite a fazer aquilo que nós temos que fazer. Sem Ele, nada. Frutos bons são frutos de justiça, são frutos de retidão e de amor. São esses os frutos dos ramos que permanecem e são dependentes da videira verdadeira. Fiquei perguntando, o que significa depender totalmente do Senhor Jesus? E aí o Senhor me levou a olhar justamente para a videira e para os seus ramos. E aí Ele me perguntou assim, qual é a razão de um ramo dar frutos? O que possibilita que o ramo dê frutos? E a resposta veio. A razão, ou o que possibilita que o ramo dê frutos, é justamente isso. O ramo está ligado à videira. Se por algum motivo, sei lá, veio uma tempestade, né, e ultimamente está tendo bastante, bateu ali um vendaval e arrancou o ramo da videira. Ele caiu no chão. O fruto nem floresceu. Esse ramo vai dar algum fruto fora da videira? Não, nenhum. Pelo contrário, ele seca e morre. Nós louvamos nesta manhã. É somente nela. É somente por ela. É somente para ela. Depender do Senhor Jesus totalmente é isso. É não viver sem Ele. É não fazer nada sem Ele. Tudo é só com Ele. É nele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Porque a nossa vida já não é nossa. Nós entregamos para Ele. E como o louvor diz, Jesus é o nosso lugar de habitação, é a nossa residência. É nele que tudo começa, o nosso lugar de origem. E é só nele que nós encontramos vida e vida plena. Nele nós descansamos o nosso coração inquieto, agitado. É nele que nós encontramos plenitude. É só nele que nós temos resiliência, né? A capacidade de ser flexível. É nele que nós temos a proteção que nós precisamos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E é só nele que existe eternidade. Ontem eu tive o privilégio imerecido de estar aqui com um grupo de limpeza. E quando a gente estava finalizando aqui fora, lavando ali fora, veio um ramo que está ligado na videira verdadeira, um ramo do Senhor, e eu pude sentir que ele disse aquilo de todo o coração dele. Ele disse assim: louvado seja Deus, nós limpamos a casa dele.
Meu irmão e minha irmã, isso é um testemunho. É um testemunho que é dele. É dele, é por ele, é para ele. É com ele. Essa casa foi limpa, foi preparada com ele, né, Marcelo? Para ele, para o Senhor Jesus. E sem Jesus, nada, meu irmão e minha irmã. Absolutamente nada. Hebreus 10, do 36 ao 39, vai nos dizer: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, os que permanecem na videira verdadeira. E no verso 6 do texto, da videira verdadeira, ele vai nos dizer que o ramo que não permanece, ele é cortado, jogado fora, ele seca, ele é apanhado e lançado ao fogo, é queimado, é destruído, não vive, fica à mercê de si mesmos. Muitas situações, adversidades, ilusões, vão tentar nos fazer acreditar que nós não precisamos da videira, que nós somos capazes, que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Quem disse que eu preciso? Eu sou autossuficiente. Meu irmão e minha irmã, dentre as muitas vozes, eu escolho, e que você também escolha, acreditar nas palavras daquele que deu sua própria vida para nos salvar. E ele nos diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a fonte de onde flui toda a vida. Permaneça e dependa dele, ciente de que sem ele, nada podemos fazer. Ramos da videira verdadeira, o pedido é: permaneçam, dependam. Só assim vamos frutificar e teremos a alegria completa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Os verbos nessa manhã são permanecer, depender, porque tudo aquilo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Amém? É com Ele, é por Ele e é para Ele todas as coisas. Mas a terceira e última resposta para a nossa pergunta, como nós vamos desfrutar, né, desse privilégio merecido, a terceira resposta é: esteja ciente de que dos ramos dessa videira verdadeira se esperam frutos de amor, independente da situação. Versos 9 ao 10, Jesus disse aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Quem está lá na videira, quem permanece na videira, quem faz do Senhor Jesus a sua residência, não recebe outra coisa a não ser amor. Amor que respeita, amor que cuida, amor que protege, sustenta, zela, perdoa. Nutridos por toda essa graça, dos ramos se esperam que tipos de frutos? Os mesmos frutos. Frutos de amor, de respeito, cuidado, de perdão, de justiça, de renúncia, e não outra coisa. De uma macieira não se colhe limão, certo? Se colhe maçã. De uma figueira não se colhe melancia, né? Os frutos são de acordo à espécie da árvore, do que está nela. Se temos o Senhor Jesus, nós vamos frutificar amor. Nós vamos frutificar justiça, paz e retidão. Por isso, ser a igreja do Senhor nessa terra não é fácil, mas nós temos que ser a diferença.
Nós temos que fazer aquilo que ninguém faz. Nós temos que olhar com misericórdia e não com julgamento. Nós temos que respeitar a opinião do outro e não ser preconceituoso. Nós temos que cuidar do sofrimento daqueles que choram. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para o bem de todos, né, para o bem coletivo. Temos que servir uns aos outros e ter a humildade para reconhecer que sim, somos limitados, nós erramos. E por isso, nós pedimos perdão e nós também perdoamos. Nós alimentamos quem tem fome. Meu irmão e minha irmã, isso significa frutos bons. Os frutos que o Senhor quer ver nas nossas vidas. Longe da videira verdadeira, os frutos são esses que nós estamos vendo aí. Muito desrespeito, preconceito, violência, derramamento de sangue, aflição, guerra, ganância, soberba, ódio e destruição. O pedido de Jesus é esse, nesse mundo, exatamente nesse mundo, não é em outro lugar, é lá fora, é aqui em toda parte. Ele pede, permaneçam no meu amor. E os versos vão deixar claro que permanecer no amor de Jesus é só obedecer o que Ele nos pede. Obedeçam os mandamentos do Senhor Jesus. É aquilo que Ele nos pede. É fácil? Não é fácil. Mas lembrem, sem Jesus, nada. Ele venceu o mundo. Ele venceu tudo isso que a gente está vendo. E Ele mesmo vai nos ajudar a vencer tudo isso. Amém? Jesus permaneceu no amor do Pai em todas as situações. Até quando Ele pensou que não ia suportar. Na oração do Getsêmani, lá em Mateus 26, 39, Ele diz, em profunda agonia, né? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus permaneceu no amor do Pai. Ele abriu mão de si e fez a vontade do Pai. Então, meu irmão e minha irmã, permanecer no amor dEle é obedecer aquilo que Ele tem ministrado nas nossas vidas. Dos ramos da videira verdadeira se esperam frutos de amor, independente da situação. Lá na cruz, naquele momento tão difícil e sofrido, o Senhor Jesus permaneceu no amor. Possamos lembrar disso. Nos momentos mais difíceis e sofridos, permaneçam no amor dEle. Amém? Mas finalizando, a palavra do Senhor veio nos dizer nessa manhã que Jesus é a videira verdadeira. O Pai, o agricultor, e nós somos os seus ramos. Eu penso que nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa para esse ano de 2026. Jesus quer estar nas nossas vidas. Não merecemos, mas Ele quer fazer parte das nossas vidas, dos nossos dias, de todos os momentos. Ele quer ser a nossa residência, o lugar de origem, de onde procede tudo que nós precisamos. Ele está se colocando à disposição nesta manhã, para que nós tenhamos vida e vida plena, para que a nossa alegria seja completa. Eu não sei como é isso para você, mas para mim isso é maravilhoso, é imerecido. E então nós nos perguntamos nesta manhã, e que nós possamos levar para as nossas vidas, para as nossas casas, para o nosso trabalho, as respostas que a palavra do Senhor nos deu. Como devemos desfrutar de tamanho privilégio, ter o Senhor conosco em 2026. Primeiro, permita que a palavra ministrada limpe, purifique, transforme, cure, trate as nossas vidas. Porque se Ele está podando, é porque tem muito fruto para dar. E o Senhor quer que o povo dEle dê muitos frutos neste ano, amém? E a segunda resposta é, permaneçam na videira verdadeira, sabendo que sem Ele, nada.
Sem Ele nada podemos fazer. O fruto depende de estar ligado completamente na videira. Permanecer e depender. Faça tudo por Ele. Faça tudo para Ele. Faça tudo para que o nome dEle seja glorificado. Amém? E a terceira resposta: esteja ciente de que dos ramos da videira verdadeira, independente da situação, se esperam frutos de amor. Permanecer é obedecer aquilo que o Senhor fala. O amor dEle é tão maravilhoso e Ele prepara todas as coisas na nossa vida. Eu creio que essa palavra não veio à toa. Tem muita coisa à frente de nós nesse ano. E que nós possamos viver todas elas na presença do Senhor, com Ele e para Ele. A videira verdadeira é um lugar para que a nossa alegria seja completa. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. A alegria dEle e a alegria completa. Amém? Um feliz ano novo e que as nossas palmas sejam para Ele. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, a nossa videira verdadeira. Se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor.